Bem, pessoal, vamos de BTC agora, meio-dia e 51 aqui na Espanha, no Brasil, 8h51 da manhã. A BTC no semanal mantém o seu viés de alta forte no diário também, já vou explicar por quê. Nos vídeos anteriores, eu sempre alertei que os fundamentos da análise técnica, que foram todos criados junto ao dentro do mercado financeiro tradicional, quando aplicados no mundo cripto, a gente tem que aplicá-los com granossales, com um grão de sal. Porque o mundo cripto, ele não é regulamentado em boa parte das jurisdições, então o nível de alavancagem brutal acaba promovendo correções que exigem uma certa adaptação da análise técnica para o mundo cripto. Eu estou aqui no gráfico semanal e a gente consegue ver nitidamente que a gente está numa onda 4, nessa agulhada que bateu 42 mil na mínima de ontem para hoje. Então, aqui no semanal, a gente fez uma onda 1, que levou a BTC para 52.920, uma onda 2, que em 20 de setembro levou a BTC para 39.600, uma onda 3 cheia de subondas, que levou a BTC para 69 mil, e agora uma onda 4, cujo corpo real travou na faixa de 52 mil, que é a mediana do canal de Keltner no semanal, e a mínima deu um beijinho aqui na linha superior da nuvem de Shimoku no semanal em 42 mil. Por que a gente tem que adaptar? Por que eu uso, por exemplo, o Candle Heikin Nash, que ele usa uma média ponderada para desenhar o corpo real? Justamente porque o mundo cripto, por ele não ter regulamentação adequada em boa parte das jurisdições, o nível de alavancagem dos operadores torna o mercado altamente selvagem. Então, essa agulhada para 42 foi para liquidar praticamente todos os alavancados, porque do topo de 69 até o fundo de 42, houve uma correção de 40%. Então, qualquer um que alavancou um pouco mais de duas vezes já foi para o limbo, já está liquidado. Fora que algumas altcoins corrigiram mais de 60% do topo até o fundo dessa onda 2 ou 4 para algumas altcoins, até no semanal. Agora, no diário, muita gente acha que ela perdeu o viés de alta, mas não perdeu. Justamente porque a gente tem que adaptar a análise técnica para o mundo cripto com um certo grão de sal. Vocês percebam que o corpo real desse candle semanal, porque esse candle semanal só vai terminar o desenho dele no domingo, ele muito provavelmente vai respeitar aqui a base dessa canaleta virtual de alta. Ela é óbvio que a BTC e o mundo cripto, eles têm uma selvageria nessa correção. Isso aqui é decorrente do acionamento dos stops em sequência que levaram o preço a 42 mil. E aí acaba liquidando a conta de boa parte dos alavancados. É terra arrasada. Só não foi liquidado quem tinha uma alavancagem menor do que 1,5. Quem passou um pouco de 2, dependendo da corretora, já foi liquidado. Então vocês percebam que mesmo no diário, a gente vem desenhando aqui, olhando somente para os corpos reais dos candles, ó. Esse corpo real aqui, o desenho dele ainda não terminou, vai terminar no domingo, de domingo para segunda. Vocês vejam que ele está ali no limite, no limbo entre furar a canaleta virtual de alta ou manter a canaleta, ou se manter dentro da canaleta. Então, nitidamente, a gente fez uma onda 1, 2, 3, agora uma onda 4 e vamos já nos desdobrarmos por uma onda 5 que vai levar a BTC para 80 mil, como eu tenho avisado desde o começo aqui dessa onda 2, que eu medi a amplitude aqui da onda 1, eu falei que essa sequência de Elliott ia levar a BTC para 80 mil. Agora, o mais interessante é a gente analisar a VWAP anual. Percebam onde a BTC foi dar o beijinho dela básico, na VWAP anual. No meu curso de análise técnica, eu explico exatamente o que é a VWAP, o que ela significa. Ela não é uma média móvel, ela é um algoritmo, uma média ponderada pelo volume financeiro. A VWAP é um indicador que
mais popularmente usada recentemente, porque precisou ocorrer um avanço dos processadores, porque ela processa muita informação. A VWAP anual, ela é sempre respeitada e frequentemente visitada. Mesmo num viés de baixa ou de alta, ela é sempre visitada. Olha aqui, que no Bull Run de 2017 e 2018, praticamente todos os candles que levou a BTC da faixa de 2 e pouco para 20 mil dólares, ó, deixa eu aumentar aqui esse passado aqui. Olha aqui, no Bull Run de 2017 e 2018, praticamente todos os candles que levaram a BTC de 2 mil e poucos dólares até 20 mil dólares, 19.798, praticamente todos chegaram lá encostando, respeitando, batendo continência para VWAP anual. Olha aqui. E o que estava acontecendo nessa nossa corrida de touros de 2021 que vai se arrastar para 2022? A gente estava com uma série de candles muito afastados da VWAP anual. E a VWAP anual ela é frequentemente visitada, seja num movimento, num viés, numa tendência macro de baixa ou de alta. Mesmo no inverno cripto, que se iniciou aqui em janeiro de 2018, vocês vejam que a BTC ia lá, visitava a VWAP anual. Chegou a cair para 6.430, voltou para 9.700 para dar um beijinho na VWAP anual. Num inverno cripto, ela também volta para bater continência para a VWAP anual. E num Bull Run é a mesma coisa. Se afastou muito da VWAP anual, a BTC vai lá para cumprimentá-la. Então, pessoal, absolutamente nada mudou. A nossa análise gráfica tem que ser adaptada ao mundo cripto, justamente por causa do alto nível de alavancagem e ausência de reguladores em boa parte das jurisdições. Então, o corpo real desse candle muito provavelmente vai terminar o desenho dele respeitando religiosamente a nossa canaleta virtual de alta. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA e com XRP. Eu nem olhei direito ainda as altcoins. Estou basicamente analisando a BTC. E muito provavelmente abre-se oportunidades simplesmente inacreditáveis de embarque no mundo cripto. Já já eu volto com XRP e ADA. Grande abraço.